Olá, cá estamos de novo para mais uma conversa a respeito da semiótica e conforme prometemos, vamos falar hoje sobre o sentido, e a significação. Qual a diferença entre ambos? Como encontrar o significado, se ele é abstrato, em termos de estruturas? Então começamos a nossa conversa de hoje fazendo essa pergunta para você. E uma outra coisa também. Todo o material extraído como base para as nossas conversas aqui, esse material está na tese de doutorado, o percurso semiótico do arquitante sujeito John, The God Man, de minha autoria, defendido em 2001, e uma série de artigos com a aplicabilidade da teoria semiótica em textos dos mais diversos desde então, ao longo de mais de 20 anos. Então, a pergunta é, se o significado, ele é abstrato em termos de estruturas, como encontrá-lo? Onde está o limite? Onde está o paradigma para, a partir desse paradigma, produzirmos os mais diversos textos, cada um com a sua especificidade? Segunda pergunta. Se nós tomarmos, por exemplo, o tema do amor, chegaremos às mais diferentes histórias de amor. Mas temos o tema a partir de um jogo de diferenças, um jogo de oposições. Então é por meio das diferenças que nós vamos chegar à significação. Então há estruturas dentro do texto. Vamos falar então da estrutura profunda. Nessa estrutura, na estrutura profunda, devemos perceber que o oposto está sempre implícito. Ouvimos o verso, por exemplo, daquela canção dos Doces Bárbaros: o seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar, correr, brincar, cantar e ser o que ele é. Essa canção, interpretada pelos Doces Bárbaros em 1968, expressa a temática da liberdade em oposição à opressão, que está ali em caráter implícito. Então, o seu amor, ame-o, deixe-o livre para amar, livre para correr, livre para brincar, livre para ser o que ele é. Então, essa isotopia da liberdade, a liberdade está clara dentro do texto. E de maneira não clara, velada dentro do texto, fora do texto, ou implícito, está a oposição ao termo liberdade, que vai ser a opressão. Aí você vai falar, mas onde que tem opressão aí? O contrário de liberdade vai ser a opressão. E o que ocorre em 1968 no Brasil? Que amor é esse do qual fala o Gilberto Gil, do qual canta Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia? Que amor é esse? Seria o amor entre eu e uma mulher, entre você e uma outra pessoa? Ou o amor à pátria? Ainda vamos chegar ao contexto, de que o seu amor dos Doces Bárbaros, 68, é uma resposta a uma frase do Newton Cruz que dizia: Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, vemos uma estrutura de liberdade e opressão no final da década de 60, imposta pelo governo militar. E vemos aí o texto dos Doces Bárbaros falar de maneira velada dessa questão. Então, voltando a essa questão, o importante da análise não é apenas mostrar o que se nega e o que se afirma, como é o caso aí. Afirma-se a liberdade, e em oposição tem-se a opressão.
mas as gradações, as tensões do sujeito durante o seu programa de busca. Então busca-se ali a liberdade e durante essa busca há oscilações, ups and downs, altos e baixos, que passa esse sujeito em busca do seu objeto de valor, a liberdade no caso. Então esse é o belo da análise da teoria semiótica. Você buscar o sentido dentro do texto de maneira exploratória. Você vai explorando o texto e vai descobrindo que o sentido está ali muito bem construído. E o seu papel como analista de discurso é desconstruir o discurso que está ali como um desafio, como uma manipulação por provocação diante de você, na condição de leitor. Então, deste modo, o Greimas, com a sua teoria, ele vai proporcionar uma abertura no estudo da significação. As relações entre pessoas ou entre sujeitos e objetos, como textos literários, pinturas, músicas, obras de arquitetura. Nícia Ribas Dávila, por exemplo, no livro... Deixa eu ver se eu encontro o livro da Nícia aqui. Neste livro aqui, olha, Semiótica Verbal e Sincrética, Verbo Visual e Verbo Musical, Teorias e Aplicabilidade. Nesse livro, a Nícia Ribas Dávila faz a análise. Olha o título aí, ó. Faz a análise aqui, olha, Niemeyer. Semiótica espacial e ideologia, por uma teorização da figuratividade visual. É onde Dávila mostra o arcabouço da sua proposta da teoria da figuratividade visual. Então, é a partir da semiótica de Greimas que ela vai desenvolver esse arcabouço teórico que ela chama de teoria da figuratividade visual ou figuralidade, porque até então o figural, né, é de onde parte tudo, aquele risco inicial, é o touro do Picasso, você lembra, né? Carnudo e depois no final desrevestido de toda a carne, o touro linha. Ali é o figural, no figural já tem o sentido, é o que a Nícia vai defender e vai criar todo um arcabouço teórico para oferecer para nós, para a análise do texto imagético. Então, é claro que o grande mestre de Dávila é o próprio Greimas. Na entrevista que Dávila me deu anos atrás, lá em Serra Negra, né, aqui perto depois de Campinas, indo para Minas Gerais, ela me falou sobre um cartão postal que ela recebeu do Greimas, depois que ela voltou da França, defendeu sua tese em 1987, o próprio Greimas, o Greimas foi o próprio a orientá-la, né? Então olha o privilégio que ela teve, de ser orientada pelo próprio criador da teoria. Eu tive a felicidade de conhecer Dávila e ser orientado pelo Silvio de Santana Júnior, com a co-orientação dela, da Dávila. E aqui nesse livro, então, nós vamos encontrar o cartão postal publicado, né? Isso aqui é o original, enviado pelo Greimas. E aqui tem a tradução. Cara senhora, está escrito pelo Greimas no cartão da Dávila. Eu tardo um pouco a responder-lhe e a agradecer-lhe pelos seus votos que eu me apresso a retribuir-lhe ao cêntuplo. Greimas falando com Dávila. Eu fiquei lisonjeado por seu fiel apego à semiótica e percebo que a senhora o manifesta por seus atos.
Continuemos juntos essa busca do sentido no mundo insensato. Seu Greimas. Então veja, ainda vou fazer uma análise desse cartão postal enviado pelo Greimas para Dávila. Ainda vou fazer, é um desafio que me vem diante dos olhos, é uma provocação. Então essa busca incansável do sentido, conforme o Greimas diz aí, está dentro da sua teoria. Veja que ele saiu do estudo do léxico, que era lexicólogo, sua primeira tese foi defendida em lexicologia e ele descobriu que o signo ele só vai começar a ter sentido pela relação. Lá no dicionário, ele tem um sentido, mas é virtualizado, dizia ele. Podemos chamar de sentido vazio. Então ele vai buscar o estudo transfrástico e vai chegar no texto. Então a criação desta gramática do conteúdo, conforme ele dizia, em tempos de se fazer ciência, a sua teoria semiótica, ela vem com essa ferramenta para propiciar a análise de textos verbais, também não verbais, imagens, não é? Da maneira mais objetiva possível. Um legado deixado por Greimas para cada um de nós. Por isso que ele abre, né, uma janela imensa aí no estudo da significação, das relações entre pessoas ou entre sujeitos e objetos. Sua teoria pode ser aplicada a textos literários, a pinturas, músicas ou obras de arquitetura. E isso fez com que sua teoria se espalhasse por vários países e fosse estudada em diversos domínios das ciências humanas. O Ronald Schleifer, por exemplo, que é um americano, me correspondi já com o Ronald Schleifer, ele respondeu uma pesquisa que eu fiz sobre as caixas pretas deixadas por Greimas, que eu pretendo ainda publicar, tendo saúde e vida, nos anos vindouros. E ele, falando sobre o projeto científico do Greimas, ele frisa: within contemporary semiotics, quer dizer, dentro da semiótica contemporânea, Greimas' project is one that focuses on the nature of meaning or signification, rather than on the function of communication. Então, veja bem, ele vai dizer, o projeto de Greimas é aquele que foca na natureza do sentido ou da significação, ao invés da função da comunicação.